Olá, amados. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus se faça presente em mais esse dia, né? Glória a Deus. Quero aqui deixar, né, um versículo aí para que sirva de base nessa caminhada nossa, né? Todos os dias é muito bom a gente estar se alimentando da palavra do Senhor. E todos os dias, né, eu deixo uma nova mensagem aqui, todos os dias, 5 horas da manhã, né, tem uma nova mensagem, os que quiserem, é só vir aqui que tem uma nova mensagem e pode ter certeza, né, são palavras vindas da Bíblia, né, inspirada pelo Espírito Santo, que quem nos direciona, né, nós não falamos palavra nossa mesmo, mas sempre pedimos a Deus que nos dê direção na palavra dele, que é o mais importante, né? Quem somos nós para falar de nós mesmos? Nós temos que falar do Todo-Poderoso, né? O que ele nos deixou aqui, a gente fala. Eu queria deixar uma mensagem aqui falando o porquê, né, que muitas das vezes as pessoas desse mundo não nos entendem, né? Eles olham, não entendem o porquê que a gente busca Cristo, eles acham que a gente está indo na igreja por causa de pastor, por causa de qualquer coisa, e eles não entendem. Então eles acabam julgando, né, acabam sendo às vezes até inimigo mesmo, porque eles acabam dando espaço para o inimigo para trabalhar, né, e acabar até perseguindo os cristãos, os evangélicos. Isso aí aconteceu no passado e continua acontecendo hoje. Mas por quê? Porque eles não têm o entendimento que nós temos, né? Nós temos um entendimento espiritual, eles têm o entendimento da carne. Então, né, eles acabam olhando as coisas e não entendendo por que fazemos. Eu quero deixar aqui 3 versículos, enquanto em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo do 14 ao 16, que diz assim, ó: Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucas, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Porque quem conheceu a mente do Senhor, para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Olha essa palavra, né? Que maravilha. Nós temos a mente de Cristo, né? Muitas coisas de Deus é complicada de entender, mas como nós temos a mente de Cristo, nós temos a direção de Cristo, nós temos a palavra de Cristo, nós conseguimos entender as coisas espirituais, diferente do mundo, né, que vive aos olhos do homem, né, fazendo as coisas do homem e muitas das vezes inspirado pelo inimigo. Então eles olham e não entendem, até porque o próprio inimigo os cega, né, para que eles não vejam, porque se eles veem, eles ficam maravilhados, né? Isso aconteceu lá no passado com Jesus, quantas pessoas que mesmo sem crer, mas ao vê-lo fazendo o que fazia, não entendiam, mas ficavam maravilhados. Assim também é nos tempos de hoje, né? Muitas das vezes eles perseguem, eles criticam, mas quando dá ruim, né, que vê alguém chegando ali orando e o Senhor fazendo a benção, eles ficam de boca aberta, não entendendo o que, que aconteceu. Mas nós, que somos direcionados por Cristo, nós entendemos muito bem. Né? Para a gente, nós temos a visão de que tudo é a mão de Deus, né? Tudo é o nosso Senhor quem faz. Por isso que nós temos essa visão diferente do mundo. O mundo não compreende por que, que a natureza está assim, o mundo não compreende por que, que as guerras, cada dia se fala mais em guerra, cada dia se fala em mais problema, mas nós temos o um entendimento, está escrito na palavra, o nosso Senhor deixou a palavra dele para que aqueles que querem, né, o seguir não se apavorasse, pelo contrário, cada dia o buscasse mais. E é o que eu queria deixar aqui, né, o porquê que a gente tem esse entendimento e o mundo não tem. O mundo não tem porque eles vivem pelo mundo, eles vivem pela carne, né, a carne não dura muito tempo, eles leem alguns livros de história, né, que é voltada pelo homem, e não buscam, né, como se fosse o manual do homem. O homem que quer viver bem, ele tem que olhar o manual. Qual é o manual do homem? A Bíblia, né? Porque foi o Deus Todo-Poderoso que inspirou o homem a escrevê-la. Então, é o jeito que o nosso Deus quer que a gente viva, está escrito na Bíblia. Todo mundo que vive fora da Bíblia vive perdido, né, nesse mundo. Por que perdido? Não sabe onde buscar. E aí, quando vem a dificuldade, não sabe aonde correr, muitos desistem da vida porque acham que não tem solução. Mas nós que confiamos em Cristo, seguimos a Cristo, obedecemos a Cristo, sabemos que Ele é o nosso socorro, né?
Nosso Senhor Jesus é uma maravilha. Ele está nos momentos de alegria, mas pode ter certeza que ele é diferente de muitos amigos do mundo, que na hora da dificuldade te abandonam. Ele não. Nosso Senhor Jesus estará presente, né, com suas mãos fortes, nos protegendo, nos dando força e nos dando o livramento daquele grande problema. Essa é a mensagem de hoje. Que Deus esteja os abençoando, guardando e protegendo, e que a gente venha ter sempre esse entendimento. O mundo nunca vai nos entender. Enquanto eles estiverem nesse mundo da carne, não adianta, né? Eles vão tentar olhar e não vão compreender por que nós andamos pelo Espírito. Eles não entendem essas coisas do Espírito, então eles vão ficar confundidos. Mas nós entendemos tudo que está acontecendo, porque sabemos que a maravilha do Senhor opera através do Espírito Santo. Né? O nosso Deus é Espírito, então por isso que a gente entende tudo que vem acontecendo. Essa é a mensagem de hoje. Vou deixar aqui uma oração. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado pela sua palavra, Senhor, que nos dá entendimento da importância de estarmos sempre te buscando, pois sempre iremos entender tudo que está acontecendo, pois nós somos direcionados pelo nosso Senhor Jesus através do seu Espírito Santo. Agora o mundo ele fica confundido porque ele olha com os olhos carnais. Nós olhamos com os olhos espirituais. Abençoe a cada um que ouve essas mensagens, os guarda e os protege, os dê entendimento. É o que eu lhe peço em nome de Jesus. Amém. Essa é a mensagem de hoje, amados. Que Deus os abençoe.